chicos e chicos, como estão? Bom, pessoal, eu sou a Amanda, professora de espanhol. A gente já se viu na aula passada, né? É sobre o Enem, a prova de espanhol do Enem. Então, o que a gente viu na aula passada, só relembrando rapidinho, a gente viu as principais características da prova, né? O que se espera do participante, o que vocês devem estudar e algumas dicas para vocês fazerem uma melhor prova, tá? Bom, espero que vocês tenham visto essa primeira aula. Quem não viu, essa é a aula 2, tá? Como vocês estão vendo aqui. E essa aula anterior está como aula 1, tá? Então lá tem as principais dicas e as características da prova para vocês escolherem, né, a prova de espanhol como a língua estrangeira da prova do Enem, tá, gente? Bom, nessa aula, como a gente já falou das características principais da prova do Enem, nessa aula a gente já vai começar a abordar as questões que caíram ou que foram pedidas nos exames anteriores, tá? Então vai lá a partir de 2016 e aí vai caindo 2015, 14, 2009, tá? Então vai ser bom para vocês aprenderem bastante a interpretar o que está sendo pedido, né? Interpretar uma charge, uma tira em quadrinhos, um jornal, um trecho de um jornal, uma propaganda, tá? E também aqueles textos mais compridos, tá? Nessa aula de hoje, eu separei aqui algumas frases, alguns cartazes que já caíram e algumas charges, beleza? Então, eu espero que eu ajude vocês. Então, vamos trabalhar da melhor maneira possível, tá? Para vocês fazerem uma melhor prova. Vamos lá, então, pessoal. Aqui, nessa primeira questão que a gente vai trabalhar, ela é uma questão de 2016, tá? Ela caiu ano passado. E ela é uma frase, tá? Da Acción Poética Lima. Então, eu vou ler primeiro para vocês, tá? Essa frase. E aí vocês leem em casa, tá? E de onde vocês estiverem, beleza? Então, vamos lá. No supe que ponerme y me puse feliz. Chicos, é muito curta essa frase, né? Então, não tem muita informação. E aí é que às vezes a gente se embanana, porque tem pouquinha palavra, então a gente acha que já sabe tudo, e vamos lá, vamos fazer rápido, não. Então vamos primeiro ler a frase tranquila, identificar sujeito, verbo, né, a ideia do texto, né, pra gente fazer uma prova legal, tá bom? Bom, aqui no supe que ponerme y me puse feliz. Vamos só esclarecer algumas coisinhas, tá? Para quem não sabe ou não tem muito o significado dessas palavras que estão acá, ok? No supe, no é de não, né? E supe é do verbo saber, que está em primeira pessoa em pretérito. Então, eu não soube, ok? Eu não supe, eu não soube. Tranquilo? Então, supe do verbo saber. Tranquilo? Que poner-me. Poner é um verbo, né? Que significa pôr, colocar. Poner, pôr. Tranquilo? Esse me aqui é um pronome, tá? Que indica que é a primeira pessoa que está falando. Poner-me. Tá? Então, aqui nesse sentido, poner-me é colocar alguma coisa, é vestir alguma coisa. Tá legal? E me puse feliz. Puse também é do verbo poner, ok? Porém, aqui, né, nessa primeira linha, na primeira linha da frase, poner está no infinitivo, né? O verbo infinitivo. Puse é o passado, ok? Eu me puse, ok? Feliz. Tranquilo, pessoal? Bom, a gente já identificou aqui as palavras principais do texto, né, que são as mais um pouquinho diferentes do português. Então agora a gente vai para a questão, tá? Só uma coisinha, abas aqui, abre aspas, na primeira aula eu conversei com vocês e a dica que eu dei era para vocês lerem primeiro a questão e depois o texto, tá? Mas isso somente quando o texto é muito comprido, tá? Quando o texto é mais curto, por exemplo, como esse, que é uma frase, quando são tiras, quando são poemas, a gente pode sim já começar pelo texto, tá bom? Bom, vamos lá.
Então, a gente já leu aqui o texto. Então, vamos para a questão, tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês e aí já vamos tentar identificar o que a questão pede, tá? Então, vamos lá. Nesse grafite, realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, Peru, há um jogo de palavras com o verbo poner, ou seja, pôr, tá? Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Então, aqui, vestir uma roupa é poner-me. Tranquilo? Já na segunda, indica qual é a segunda do verbo. Qual é a segunda ocorrência do verbo poner? Vamos voltar um pouquinho? Puse, ok? Então, vamos só colocar aqui que a segunda é puse, tá? Então, pessoal, aqui a gente leu a questão. Entenderam alguma coisa? Talvez não, né? Então, o que a questão quer? Está aqui, ó, gente. Na primeira ocorrência do verbo... Desculpa. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Já na segunda, indica... Então, o que eles querem saber? O que indica a segunda ocorrência do verbo poner? Ou seja, puse. Ok? Então, vamos lá, gente. Vamos para as opções de resposta. Nós temos 5, como todas as questões do Enem, tá? Primeira opção seria que o puse, vamos lá, vamos colocar aqui, indicaria o início de ação. Vamos voltar lá na frase, então, para ver se é isso? Vamos lá. No supe que poner-me e me puse feliz. Pessoal, vocês acham que é essa? Início de ação? Não, né? Nada a ver, não tem nada a ver com o início de ação, porque a ação já foi iniciada aqui, né? No supe que poner-me. Aí já foi iniciada a ação. Ela continuou, certo? Então, letra A, já eliminamos, tranquilo? Mudança de estado. Vamos voltar lá, pessoal. Me puse feliz. Parece uma mudança de estado para vocês? Estar feliz é um estado? É um estado. A gente sabia do estado anterior dessa pessoa? Não. Mas o simples fato da pessoa se pôr feliz, ou se colocar no português, é uma mudança de estado. Significa que ela estava em um, mas ela se colocou em outro. Tranquilo? Então, pessoal, aqui está bem claro que a letra B pode ser uma possível resposta, tá? Vamos só ler as outras pra gente ver se realmente não fica nenhuma dúvida, tá? Isso é super importante. Não adianta vocês lerem a primeira e já acharem que é a resposta e eliminarem já as outras, sem mesmo ler. Então, mesmo que vocês acreditem que esta, a primeira ou a segunda já seja a resposta, vamos sinalizar, tá? Mas vamos ler as outras, tranquilo? Bom, desculpe. Bom, conclusão de ideia. Pode ser uma conclusão de ideia? Vamos lá ver. Qual é a ideia principal aqui da frase? No supe que poner-me e me puse feliz. Pode até ser uma conclusão da ideia, né? De investir alguma coisa. Pode até ser, tá? Mas a principal pergunta é em relação ao verbo poner. O que ele está significando, tá? Não o sentido total da frase, que é a conclusão da ideia. Tranquilo? Então, essa daqui a gente já pode eliminar também, tá? Opa, já dei a resposta pra vocês, tá? Mas vamos lá, a gente já sabia mais ou menos que era essa, certo? Vamos eliminar a letra C também. E agora nos restou simultaneidade de fatos. O que é uma simultaneidade de fatos? É a ocorrência de um fato ao mesmo tempo. Então, voltando ao texto. Há uma ocorrência de fatos no mesmo tempo? Não, né? Por quê? Primeiro a pessoa não soube o que vestir. E aí depois ela se pôs feliz. Tranquilo? Então, a letra D também eliminamos. E a continuidade de processo. É uma continuidade de processo? Não. Por quê? Porque tem uma finalização. Ela não continua aí o processo, tá? Ela teve um início e um fim. Tranquilo? Então, pessoal, espero que tenha ficado super claro para vocês que a nossa resposta é mudança de estado. Eu estou feliz, eu estou
triste. Ou eu me coloco feliz, eu me coloco triste. Aqui foi no passado. Eu me coloquei, eu me pus feliz, tá? Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ficado claro essa questão para vocês. Tranquilo? Vamos para a próxima, que é um cartaz, tá? Então, primeiro, como sempre, vou ler e depois vocês leem aí em casa. Tranquilo? Essa é uma questão que caiu na prova de 2015, tá? Então, ela é uma frase que tá aqui num cartaz. Então, eu vou ler aí pra vocês e a gente vai começar a discutir sobre essa questão, tá? Bueno, si te quedas mi aparcamiento, quédate mi discapacidad. No aumentes mis barreiras. Então, o que quer dizer essa frase toda? O que significa esse quedar aqui? Ou seja, quedas. Quedas vem do verbo quedar. Se muitos conhecem, eu espero que todos conheçam esse verbo, qual é o significado dele? Principal. Ficar, né? Mas a gente pode sempre usar ele também dependendo do contexto, né? Como para marcar um encontro. A que hora quedamos? ¿Sí? Donde quedamos? Então, que horas, onde a gente se encontra? Como o principal significado desse verbo é ficar, tá? E aqui, nesse texto, quedas, ele tá conjugado em segunda pessoa, tu, tá? Porque termina em S, em presente, para tu, a segunda pessoa. Todos os verbos terminam em S, tranquilo? E aqui na segunda aparição desse verbo quedar, queda-te, é como um imperativo, tá? E aqui ele também tá em segunda pessoa, para tu. Então, se te quedas, tá? No presente, a gente sempre coloca aqui o pronome antes do verbo, tranquilo? Quando está conjugado em presente. E quando é imperativo, o pronome, vejam, está depois do verbo, tá? Depois e junto, tranquilo? Bom, se te quedas mi aparcamiento, quédate mi discapacidad. Bom, quedar, ficar, ok? Então, se você fica com mi aparcamiento, que é aparcamento? O que significa aparcamento? Vou dar um exemplo em espanhol para vocês. Necesito de uma plaza para aparcar mi coche. Aparcar, estacionar, ok? Então, aparcamento se refere a um estacionamento, ok? Uma vaga de estacionamento. Tranquilo? E mi discapacidade. Qual é o desenho principal que tem aqui, gente, nesse grafite? Ops, no grafite, desculpa. O grafite era a anterior. Nesse cartaz. Uma pessoa com cadeira de rodas, né? E no espanhol a gente chama um deficiente físico de discapacitado, ok? Aqui, discapacidade, deficiência. Então vamos tentar traduzir essa frase para o português. Se te quedas mi aparcamento, quédate mi discapacidade. No aumentes mis barreiras. Então o que está querendo dizer? Se você fica com a minha vaga, com o meu estacionamento, você fica também com a minha deficiência. Não aumente as minhas barreiras, tá? Bom, a gente viu um sentido aqui da frase, então vamos ver o que a questão pede, tá? Bom, vamos lá. A acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de se, letra A, estimular os cadeirantes na superação de barreiras, respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes, identificar as vagas destinadas a cadeirantes, eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes, facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos. Vocês acham, pessoal, que essa frase tem o objetivo de estimular os cadeirantes na superação de barreiras? Não, por quê? Na verdade, aqui, quem está falando é o próprio cadeirante. E ele está falando para uma terceira pessoa, né? Então, não é um texto em que ele está estimulando os cadeirantes. Não, ele está dando um aviso para alguém.
ok? Essa é uma dica. Bom, o que quer dizer esse cartaz? Respeitar, bom, gente, letra A, eliminamos, tranquilo? Respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes. Opa! Aqui a gente tem uma sinalização super importante. Respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes. Vocês acham que é ou que não é? 2 segundos, vamos lá. Se ter quedas em aparcamento, queda temida discapacidade. Ele tá querendo passar uma mensagem de respeito? Sim. Aqui está claro que ele quer o quê? Passar essa mensagem de que se a pessoa está estacionando numa vaga que é do cadeirante, esse cadeirante vai estar sem essa vaga, correto? E ela se tornará. Então, o que acontece? Ele está querendo pedir mais respeito, né? Não aumentes mis barreiras. Tranquilo? Então, é para a pessoa respeitar, tá? Vamos guardar essa daqui, mas vamos ler as demais. Tem o objetivo de identificar as vagas destinadas a cadeirantes? Não, porque ele já está bem explícito que não é para identificar, não. Ele já tem a minha vaga, certo? Tranquilo? Então, identificar vagas destinadas a cadeirantes? Não. Ele já sabe que aquela vaga é dele. Tranquilo? Eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes? Muito menos. Não é para eliminar nenhum obstáculo. Não tem nenhum obstáculo ali, tá? Eliminamos esta também. Para facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos? Também não, certo? Por quê? Como eu disse, o próprio cadeirante fala e ele dá um aviso de respeito. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro, pessoal, essa questão para vocês. Então, para confirmar, é a letra B, tá? Então, essa frase nada mais que é como um pedido de respeito às pessoas, né? Para o estacionamento destinado aos cadeirantes ou às pessoas, no espanhol, com discapacidade. Tranquilo? Bom, vamos para mais uma aqui que eu separei para esta aula, que é uma charge, tá? Aqui a gente tem uma conversação entre 2 rapazes muito bonitos, né? Vamos lá, eu vou ler e eu quero que vocês acompanhem aí de casa, tá bom? Vamos lá. Ya no es como antes. Reticências. Alguém falou. Ok? Não é nenhum dos dois que tá falando. Já não é como antes. Tá claro aqui o que significa no português, né? Que já não é como antes, tá? Bom, primeiro rapaz aqui, que está com as mãos no bolso, ele fala: Loreto a um duelo. Loreto a um duelo. Aqui nessa frase dele, qual o sentido, né? Desse reto? Reto no espanhol tem o significado de desafio. Então, o que ele está fazendo? Desafiando o outro rapaz a um duelo. Tranquilo? Então, vou só colocar aqui. Reto é um desafio. Tranquilo? Bom, e como resposta, o outro rapaz dá. Está bien pardo, que deve ser o nome desse rapaz, né? Pero yo con el joystick y usted con las teclas. Yo com el joystick e você com as teclas. O que ele está querendo dizer? Que é ele com um joystick, né, um joguinho, e o pardo com as teclas. Entenderam alguma coisa? Vamos tentar ver o que essa questão que foi dada em 2013 está pedindo, tá? Vamos lá, gente. Bom, a charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no ou na. Então, o que essa pergunta quer? Quer saber qual o efeito humorístico. Não, desculpa, não é qual. É onde reside o efeito humorístico. Dessa situação de disputa, de desafio, de duelo entre os 2 rapazes. Vamos lá. 5 opções. Seria uma aceitação imediata da provocação? Ele aceitou logo. Mas será que esse efeito humorístico reside nessa ação dele aceitar? Eu acho que não. Vou deixar aqui, tá? Como eliminada, mas vamos manter aqui a leitura. Vocês acham que poderia ser uma descaracterização do convite a um desafio? Acredito que não, porque o que é descaracterizar? É tornar diferente, né? Tudo tem uma característica e é
eliminar isso, né? Então, não, um deles teve um convite a um desafio e ele aceitou, tranquilo? Então, não há uma descaracterização desse convite, tá? Bom, a letra C seria uma sugestão de armas não convencionais para um duelo. Tem uma sugestão de armas não convencionais para o duelo? Vamos voltar lá na charge? Bom, o segundo diz assim, está ambientado. Então, ele está de acordo, está concordando com o duelo. Pero yo con el joystick e usted com as teclas. Essas seriam as armas dos dois. Então, assim, esse efeito humorístico reside nessa sugestão de armas não convencionais para um duelo? 2 segundos. Pode ser. Eu acredito que sim. Então, eu vou manter essa resposta. Tranquilo? D. Deslocamento temporal do comentário lateral. Deslocamento temporal do comentário lateral. Vamos pensar qual é o deslocamento temporal aqui do comentário lateral. Já não é como antes. Esse comentário aqui foi de uma terceira pessoa. Já não é como antes. O que está se referindo? Que os duelos, aqui nesse caso que está sendo mencionado, não é como antes, né? Que eram com espadas, com armas e tudo mais, tá? Mas o efeito humorístico tá nesse deslocamento temporal do comentário lateral? Não, né? E há um posicionamento relaxado dos personagens. Esse efeito humorístico está baseado no posicionamento relaxado dos personagens. Se a gente for ver aqui, os dois personagens estão bem relaxados, de uma maneira bem tranquilona, né? Não tem nenhuma formalidade entre eles. Mas esse efeito humorístico reside em quê? Na sugestão de armas não convencionais para um duelo. Ou seja, no comentário lateral, ele diz que já não é como antes, né? O quê? Esse desafio. Por quê? Um homem desafia o outro a um duelo, mas as armas que são sugeridas são um joystick e uma tecla. Isso é capaz de ferir? Talvez, né? Mas aqui, para essa questão, a sugestão de armas não convencionais para um duelo é onde reside o efeito humorístico dessa charge. Tranquilo, pessoal? Eu espero que sim, tá? Bom, aqui a gente viu um pouquinho de algumas questões que caem em 2016, 2015, tá? E eu espero que eu tenha ajudado vocês a interpretar esses textos, essas charges, e essas frases, grafites que estiveram aqui presentes. E logo na próxima classe, na próxima aula, a gente vai ver mais algumas questões relacionadas e que caíram no exame Enem. Tá bom? Então nos vemos. Hasta pronto. Tchau, tchau.